Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 20. Tema que o Senhor colocou no meu coração, juntamente com esse texto, vivendo como se hoje fosse o último dia. Você já parou para pensar essa possibilidade de hoje ser o seu último dia aqui nesse plano? Com a sua família, por exemplo, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, como um profissional e como servo do Deus Altíssimo. Você já parou para pensar nisso? É muito raro, né? A gente parar um pouquinho para pensar. Muito raro. Eu não vou fazer nenhuma enquete aqui, porque provavelmente a maioria ainda não tenha parado para fazer essa avaliação, para fazer esse questionamento, né? Mas é bem verdade que nós, todos os dias, somos chamados para fazermos essa avaliação. Se hoje fosse o meu último dia, se eu tivesse até meia-noite, sabendo que não passaria de meia-noite, o que é que eu faria? Quais os sonhos eu tentaria ainda executar? Eu investiria em quê? Será que eu perdoaria alguém? Procuraria alguém que tivesse me ofendido, que tivesse me criado algum prejuízo, me dado algum prejuízo, me decepcionado? Será que eu procuraria para perdoar? Será que eu procuraria para pedir perdão? São reflexões que nós precisamos perguntar. Até porque, eu dizia hoje lá com os adolescentes, e nós já temos visto isso, já temos falado muitas vezes sobre isso, nós não sabemos a nossa data de validade. A gente não sabe. Só tem um que sabe isso. É Deus. Só Deus sabe qual é o dia que você vai atravessar os portões, mas ninguém sabe. Está indo tudo muito bem, as coisas estão acontecendo, né? Estamos avançando, estamos caminhando, mas nós não sabemos quando vai ser o dia em que o Senhor vai nos chamar à presença dEle. Então, eu gosto muito desse texto de 2 Reis, capítulo 20. Eu quero convidar você a acompanhá-lo enquanto eu estiver fazendo a leitura, tá bom? Diz assim: por esse tempo, Ezequias adoeceu, e adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de quando andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Uau, que palavra, né? Eu já preguei nesse texto aqui algumas vezes, dando sempre alguma direção, não é? Porque o Espírito Santo é dinâmico. Cada vez que você lê a palavra de Deus, cada vez que você faz um exame, cada vez que você lê o texto bíblico, o Espírito Santo traz para você uma orientação. Isso é incrível. É o único livro que você encontra o autor ajudando você a pensar, a abrir a mente, a fazer com que você prossiga sempre por caminhos abençoadores. Por qual razão? Para que você abençoe outras pessoas com aquilo que ele traz para a sua vida. Vamos falar com ele? Obrigado, Pai, pelo texto desta manhã, segundo livro escrito aos reis, 2 Reis. Obrigado por esta experiência narrada de Ezequias. E agora eu te peço que o Senhor nos fale, mistura, por favor, as tuas palavras, as minhas palavras, para que o que os irmãos ouçam nesta manhã não sejam as minhas palavras, mas as tuas palavras, aquilo que o Senhor quer nos ministrar nesta manhã, primeiro domingo do mês de agosto. Nós precisamos ouvir a tua voz. Não viemos aqui por outro motivo, viemos para te adorar, para te exaltar, viemos nos encher do teu Espírito, porque precisamos da tua presença. E por essa razão eu te peço, ministra-nos nesta manhã, fala-nos aquilo que o Senhor quer
todos ouçam, para que saiamos daqui completamente diferentes de como chegamos, encorajados, animados, cheios de fé e esperança para darmos sequência à missão e à visão que o Senhor nos tem concedido. Perdoa, papai, eu te peço mais uma vez os nossos pecados, lava nossa mente, nosso coração, ajuda-nos a focar agora na voz e na palavra do Senhor. Aqueles pensamentos que costumam surgir, por favor, nos ajude a bloqueá-los, a impedi-los que tomem o lugar do Senhor na nossa mente, no nosso coração. Que as tuas bênçãos permaneçam sobre nós. É minha oração e eu a faço pela fé, pedindo estas coisas em nome de Jesus. Amém, queridos? Meus amados, uma das lições mais importantes que nós devemos aprender é viver cada dia como se fosse o último dia. Viver cada dia como se fosse o último dia. Essa experiência, às vezes, nos dói um pouco, nos preocupa um pouco, mas ela é necessária. Se soubéssemos que amanhã seria o nosso último dia, como seria o nosso último culto? Imagina aí, se você soubesse que esse ia ser o seu último culto, o que você faria? O que você gostaria de fazer? O que você realmente apresentaria a Deus como um culto que Ele merece receber? Se esse fosse o seu último culto, o que você gostaria de fazer? O que você faria? Se fosse o seu último dia de trabalho, como você trabalharia? Pensa nisso. Se fosse o último dia como cristão aqui na terra, como você empreenderia para que outras pessoas, o maior número de pessoas, fossem levadas aos pés de Jesus, fossem transformadas pelo poder do nome de Jesus, tivessem as suas mentes transformadas pelo poder da palavra e começassem a viver um novo dia, um dia especial, na presença daquele que é o Senhor de todas as coisas. Já pensou nisso? O texto de 2 Reis, no capítulo 20, Deus diz ao rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Contudo, devido às suas orações, você viu, acompanhou comigo aí, como foi que Ezequias se aproximou do trono de Deus. Ele não se aproximou do trono de Deus como às vezes a gente se aproxima não, né? Eu tenho percebido, quando a gente faz uma reunião de oração, seja na quarta, seja na quinta, seja aqui em qualquer culto, em que a gente se ajoelha, ou que a gente se coloca diante de Deus, e a gente fala, o pastor fala assim: vamos ter 4 irmãos orando. Que dificuldade. Eu não sei se é porque os irmãos não sabem falar, ou se são mudos. Eu nunca vi aqui na congregação um crente mudo, a não ser estudando o texto bíblico que nós estudamos agora quinta-feira. Aliás, do cego, né? Nós estudamos o texto, esse quinta-feira foi do cego. Nós estudamos anteriormente o do mudo, e Jesus curou. Então, tanto o cego quanto o mudo, Jesus curou. Mas a gente vê assim, uma dificuldade de alguns irmãos abrirem suas bocas e falarem com Deus, se expressarem a Deus. Ou é porque nunca falam, tem isso, e então ficam com medo de falar junto dos outros irmãos, ou é por alguma outra razão que eu ainda não descobri. Mas o que é que nós precisamos fazer? Vejam o que foi que Ezequias fez quando o profeta Isaías chegou para ele e disse: cara, olha só, o negócio é o seguinte, a data de validade venceu e agora é você que vai. E não tem jeito, meu irmão, não tem jeito, é você que vai. Arruma tudo, apronta tudo, reúne a família, reúne os filhos, vê o que está errado, vê o que precisa ser transformado, não deixa faltar nada, o que está quebrado conserta, o que está faltando coloca, não é? Aquela música que a gente tem ouvido por aí, que tudo quebrado, tudo faltando. Então, o que está quebrado? Conserta. O que está faltando? Põe em ordem, porque você vai morrer. Mas em lugar dele contemplar a notícia, ele fez uma coisa extraordinária. O que ele fez? Ele orou. E eu estava dizendo, não foi uma oraçãozinha daquela que a gente faz na hora do almoço, faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. Não foi isso não. Foi uma oração, que segundo o texto bíblico, foi uma oração intensa. Ele levantou um clamor. Eu já preguei sobre esse texto aí, sobre esse trecho, inclusive. Ele virou para trás, ele falou, ele gemeu diante de Deus, ele falou diante de Deus, ele buscou Deus de tal forma que Deus
não esperou nem um dia para resolver o problema dele. Deus chamou o profeta e disse para o profeta: vai lá e diz para ele que eu ouvi a oração dele, e eu vou atender a sua oração e vou dar para ele mais 15 anos. Não foram os melhores 15 anos na vida dele. Sabe por quê? Porque ninguém melhor do que Deus para saber o que é bom para nós e o que não é bom para nós. Às vezes a gente não pensa desse jeito. Por quê? Porque a gente só pensa na gente. Nós somos muito egoístas. E o nosso egoísmo deixa com que a gente não veja o projeto de Deus, o plano de Deus, o que Deus tem de melhor para nós. Por causa da zona de conforto que nós vivemos, nós às vezes não queremos que Deus diminua alguma coisa que temos. É assim que funcionamos. Mas o texto diz que Isaías chegou e deu o recado. E ele não mudou em nada do recado que Deus mandou ele dar. Você vai morrer. Mas ele simplesmente, ainda que sabendo que a sua data estava vencida, diz o texto, e ele levantou um clamor, ele orou, ele falou, diz: ó Senhor, lembra-te de que dei diante de ti com fidelidade. A oração dele é uma oração assim, um pouco complicada, né? Porque na verdade ele está dizendo para Deus: Deus, o Senhor sabe que eu trabalhei, o Senhor sabe que eu frequentei os cultos, o Senhor sabe que eu vim à escola bíblica, o Senhor sabe que eu dei esmola, o Senhor sabe que eu fiz o bem, o Senhor sabe que eu fiz isso, o Senhor sabe que eu fiz aquilo, sabe que eu dizimei, agora está na hora do Senhor se lembrar de mim. É uma oração mais ou menos do tipo daquela que a gente costuma fazer. Mas muito mais do que palavras, diga isso comigo, muito mais do que palavras, Deus vê coração. A impressão que eu tenho foi exatamente essa: Deus nem ligou para as palavras que ele disse, mas viu o coração dele. E aí o texto é muito claro, porque diz que o Senhor ouviu, né? Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído, Deus chamou Isaías e deu uma palavra para ele, dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, príncipe do meu povo. Olha como é que Deus trata: príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi o quê? As tuas lágrimas. Você já chorou alguma vez no altar do Pai? Tem chorado no altar dele? Sabe, Deus não vê aquela oração que às vezes a gente faz, que pensa que subiu. Não subiu. Não se iluda. Não são palavras. Não é cultura. Tudo bem. É coração. Deus viu o coração. Viu o coração de quem? Do príncipe do povo, do seu príncipe. Você é um príncipe, você é uma princesa. Deus tem visto as tuas lágrimas, Deus tem ouvido a sua oração, e o que mais quer fazer é responder. Estão lembrados daquilo que Wesley disse? O céu não faz outra coisa a não ser responder orações. Responde mesmo. Então, queridos irmãos, esse texto é um texto que nos permite uma reflexão, confronta inclusive. Agora eu quero perguntar: o que é que nos difere de Ezequias? No que é que eu e você somos diferentes? Nós não sabemos qual será o nosso último dia ou ano da nossa vida. Deus mandou o profeta lá para avisar ele, mas nós não sabemos. Sem dúvida, essa é a melhor maneira de valorizar o tempo que temos e vivermos com mais propósito. Eu quero compartilhar 3 decisões importantes para vivermos como se fosse o nosso último dia de vida. Qual é o primeiro? Primeiro, decisão. Esqueça as feridas do passado. Existem ainda irmãos com os corações ainda completamente machucados, magoados, entristecidos, com raízes enormes de dores, de enfermidades. Não se libertaram ainda. Precisam se libertar, precisam entregar. Eu gosto do salmo que diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele vai fazer. O que ele vai fazer? Ele vai ajudar você a vencer. Ele vai ajudar você a tirar de dentro do seu coração. Ele vai curar as feridas. É provável que algumas coisas fiquem, mas quanto mais nós nos apresentarmos a Deus e mostrarmos a Ele que estas coisas ainda estão nos atrapalhando, Ele vai nos ajudar a tirar. Quantas raízes de amargura. Eu já preguei isso, já falei o que aconteceu com um cara chamado Abacuque, né? Lembra do profeta? Lembra desse profeta? Né? Diz o texto bíblico que ele gritava, ele berrava, ele zangado falava com Deus: Senhor, Senhor, eu não estou vendo o Senhor fazer nada, olha o que está acontecendo, olha a injustiça social, os ricos estão mais ricos, os pobres estão cada vez mais miseráveis, olha o que está acontecendo ao nosso redor, teu povo está sofrendo. E aí, quando ele parou, quando ele
cessou a voz e foi para a torre de vigia. O que é isso? Fechou a boca, foi para a oração. Aí ele ouviu Deus. Mas enquanto ele não fez isso, ele não ouvia Deus. Por quê? Porque a raiz de amargura, o problema, a luta, o desespero impede-nos de ouvir a voz de quem resolve. Aí Deus falou com ele: cara, eu já estou resolvendo, eu já estou fazendo, você não está vendo? Olha quantas coisas já aconteceram. E aí, o que aconteceu com Abacuque? Os olhos dele se abriram e os seus ouvidos se destaparam. E aí ele começou a ver Deus agir. E é assim que funciona, queridos irmãos. É impossível viver bem sem desprender das perdas e traumas do passado. Não podemos ficar presos ao que passamos, remoemos, sofremos mágoas, decepções, dores que nos marcaram negativamente. É impossível avançar, é impossível ir adiante. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, foi perseguidor da igreja que consentiu na morte de cristãos, mas após seu encontro com Cristo, declarou que esquecia das coisas que ficaram para trás, e esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo. Por quê? Porque é preciso prosseguir, a vida continua, é preciso prosseguir, mas prosseguir como? Com coragem, com fé, com criatividade, com disposição, com vontade, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Imagino o esforço enorme que Paulo fez, mas ele deixou isso bem claro. Ele deixou isso bem claro, que era necessário esquecer para avançar. Tem gente que não avança porque não esquece, não consegue dar um passo porque não esquece, não consegue ir adiante, não consegue concretizar, não sonham mais, não projetam mais, não executam mais os sonhos porque estão reféns do passado. Meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso. Eu não sei se esse vai ser o meu último domingo, não sei se esse vai ser o meu último culto. Não sei se vai ser o seu último culto, mas presta atenção, não se faça refém do passado, dos traumas, das emoções. Sabe por quê? Porque você precisa prosseguir, você precisa avançar, não importa a sua idade, você precisa prosseguir, você precisa ir adiante, em nome do Senhor Jesus. A sua opinião, por que feridas não curadas do passado podem atrapalhar a forma como vivemos no presente? Faça essa sua avaliação. Peça ajuda quem pode ajudar. Peça ajuda ao Espírito Santo. Mas não se torne refém das emoções. Se isso acontecer, você não vai avançar. Segunda decisão: valorize cada momento com a sua família. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Valorize cada momento com a sua família. Olha lá, aproveite a vida com a mulher que você ama. Quando? Quantos dias? Todos os dias. Dessa vida fugaz que Deus lhe deu, debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho com que você afadigou debaixo do sol. Aproveite a vida com a mulher que você ama. Quem me disser que família é fácil, me diga como que é fácil. Quem me disser que casamento não é complicado, que me ensine. Eu só tenho 47 anos de casado, né? Então tem que aprender muita coisa. Eu e Marlene temos só 47 anos, ainda não aprendemos tudo. De vez em quando a gente se surpreende com uma decisão, com uma palavra, com uma resposta. De vez em quando isso acontece. Mas isso é normal nessa trajetória. Mas isso não pode atrapalhar a gente a viver feliz, a ser felizes. Nós não podemos viver uma outra história a não ser a história que o Senhor tem nos ajudado a escrever. O que faz parte desse ingrediente? Respeito, amor. Eu não entendo tudo que ela fala. E às vezes eu sou obrigado a perguntar a ela: cara, mas eu não entendi o que você está falando. Repete aí. Já aconteceu com você de que do nada você surge com um assunto assim sem querer? E aí eu paro e digo assim: você está pensando em quê para me falar isso? Eu não concatenei, não estou entendendo. Então tem que acontecer sim, mas tem que haver respeito, tem que haver a cumplicidade, tem que haver a troca de informações, o compartilhar, o tempo que você estiver com ela. E você então vai aproveitar a viver, aproveitar a vida. Aproveita a vida, não importa quanto tempo você tem. Você pode ainda não ter começado a sua. Você pode estar no meio dessa estrada, mas também pode estar no fim dela. O que você precisa fazer? Aproveite a vida. Ali, é claro, o texto está falando com a mulher, mas aproveite a vida com quem? Com seu filho, aproveite a vida com a sua filha, aproveite a vida com as pessoas que você se relaciona, aproveite a vida com seus irmãos em Cristo, né? Aproveite a vida, faça da vida um bom momento da sua história, escreva
a sua história, aproveitando, fazendo da sua vida uma vida feliz. Um monte de gente aí com uma vida miserável, um monte de gente com uma vida perturbada, um monte de gente com a vida complicada. Qual é a sua? Como é a sua? Então, queridos irmãos, valorize cada momento com a sua família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, olha o que está escrito, qual é o conselho de Paulo ao seu filho na fé. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, completem. Ou seja, não adianta nada ser religioso, está vivendo uma vida de religiosidade, hipocrisia, falsidade, não está chegando, não chega, papai não recebe nada. Por quê? Porque o maior campo missionário de todos nós é a família, e é o mais difícil, é quando você tem que orar pelos filhos, pelas filhas, tem que orar pelos netos. Na noite passada eu sonhei com o meu neto, acho que a minha neta estava no meio dessa história. Aliás, Helena faz aniversário, 7 anos amanhã. Eu comentei, sonhei com eles, eu conversei com ela, falei assim, olha, é difícil sonhar, difícil, e quando eu sonho eu não lembro dos meus sonhos, mas tem alguns que a gente se lembra, né? E eu me lembrei desse sonho logo de manhã, e aí eu comecei a orar. Meu neto está lá para a Espanha, a outra está viajando também. Então eu comecei a orar e compartilhei com ela, com a minha esposa. Então veja que são oportunidades lindas que Deus tem para você compartilhar com quem? Com os filhos, com os netos, mas às vezes eles não querem, às vezes eles não aceitam. Mas é por isso que você vai parar de orar por eles? Vai parar de falar? Não, você vai continuar fazendo. Por quê? Porque você tem uma esperança. Qual é a sua esperança? Em Jesus. É de que um dia as coisas possam mudar, venham a mudar. E aí você vai poder fazer isso. Olha, você está dentro do que Paulo disse a Timóteo: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. É fácil, pastor? Não é fácil não. Quantos têm trocado momentos com a família por trabalho? Tem gente que é bom de trabalhar, mas é péssimo em cuidar de família. Trabalha. Meu nome é trabalho. Eu me lembro, no meu livro, eu conto a história de um empresário que trabalhava demais. Ele saía de casa às 5 da manhã, chegava em casa às 11 da noite, 5 da manhã, 11 da noite, trabalhava sábado, trabalhava domingo e tinha empresa lá para Caxias. Começou como estofador, montou um material de construção, depois outra loja de material de construção, depois lá em Jardim Primavera, uma enorme loja de tintas, e o cara foi ficando rico, perdeu a família, porque a mulher cansou, perdeu o carinho, perdeu o amor, perdeu a presença, perdeu a companhia, tinha tudo, a esposa tinha tudo, cartão de crédito, carro zero, apartamento espetacular, um conforto, uma mordomia, mas não tinha uma presença do cara, não tinha o amor dele. Por quê? Porque ele começou a se apaixonar por trabalho. Trabalho chama dinheiro, dinheiro então chama dinheiro, que chama dinheiro, e a pessoa começa a se perder. Eu conto essa história no meu livro, porque eu e Marlene convivemos com eles e tentamos ajudá-los. No final das contas, sabe o que ele fez? Ele comprou um revólver, comprou um 38, ia matar ela e ia se matar. Se Deus não intervém, o casal estava morto, os filhos estão vivos, são lindíssimos, abençoadíssimos os filhos até hoje. Ela já faleceu, embora nova, faleceu há uns 5 anos atrás mais ou menos, e ele está muito acabado, perdeu tudo. Então, o que adianta ganhar tanta coisa, fazer tanto dinheiro, perder a família? Cuida da sua casa, cuida do seu filho, cuida da sua filha. Começa a viver uma vida de experiência com Deus. Apaixone-se mais por Deus. Venha mais aos cultos. Frequente mais. Procure uma célula para você. Veja onde tem uma célula disponível para você. Vai participar. Não tem nenhuma disponível. Abra as portas da sua casa. Seja um anfitrião. Vamos começar um belíssimo trabalho. Você vai ver coisas grandes acontecendo. Eu fico impressionado às vezes que quando as coisas começam a acontecer, as coisas começam a acontecer na vida de algumas pessoas, em lugar de elas se aproximarem de Deus, elas se afastam de Deus. Eu não entendo isso. E aí sabe o que acontece? A família vai ficando complicada. Algumas até acontece isso porque a família se aproxima para prejudicar, para atrapalhar. Meu irmão, minha irmã, esse é um tempo. Você não sabe se vai viver amanhã. Essa é a grande oportunidade de você orar.
ajudar a fazer alguma coisa por alguém que às vezes está tão perto de você e você não está percebendo. A doença chega para todo mundo, a enfermidade chega para todos nós, mas nós precisamos aprender a viver bem com Deus, porque enquanto nós estivermos na presença dEle, buscando a presença dEle, Ele vem em nossa direção para nos trazer respostas. Deus tem compromisso com você, meu irmão. Por último, não quero me delongar mais, prepare-se para um encontro com Deus. Prepare-se para o encontro com Deus. Qual foi a notícia que Isaías levou para ele, né? Assim diz o Senhor: ponha em ordem a tua casa. Se o Senhor fizer uma visita a você hoje, na hora do almoço, sua casa está em ordem? Casa não é o ambiente, a estrutura. Não é isso. Casa é o que você faz dentro dela, é como você vive dentro dela, é como você se relaciona dentro dela. Está tudo bem? As coisas estão indo bem? Não estão. Então o que eu devo fazer? Resolver, colocar em ordem. Não é fácil, mas precisa ser feito. Irmão, nós precisamos estar vivendo mais próximos de Deus, mais perto de Deus. Para quê? Para ouvir os conselhos dEle, para resolvermos aquilo que nós não resolvemos ainda. Existem coisas dentro do nosso coração que nós ainda não resolvemos, existem coisas na família que nós não resolvemos, existem coisas no nosso setor de trabalho que nós não resolvemos, precisa resolver, põe em ordem. Por quê? Porque uma hora dessas o Senhor vai chamar alguém, e esse alguém pode ser você, pode ser eu posso ir primeiro do que qualquer outra pessoa. O irmão mais experiente aqui entre nós é o irmão Antônio Júlio, 94 anos, mas ele sabe que não vai ficar para semente. Toda hora a gente conversa com ele e diz assim: ainda não passei a minha senha, estou segurando a senha. Ele, irmão Geraldo, é um ano mais novo que ele, Diego. Acho que é um ano mais novo do que ele, né? Irmão Geraldo, 92 anos, 91 anos, mais ou menos isso. Então, meu irmão, não faz sentido viver com a casa desarrumada, casamento desarrumado, família bagunçada, vida financeira atrapalhada. Não faz sentido, porque você tem Deus, você tem a palavra de Deus, os conselhos de Deus. Arruma a casa, arruma tudo, arruma a sua vida. Aproxime-se mais do Senhor, da palavra do Senhor, ore mais, participe mais das reuniões. Vamos crescer juntos, vamos buscar juntos. Então, ao contrário do que algumas religiões ensinam, a Bíblia é muito clara: só temos uma vida para decidir onde passaremos a eternidade. Não há reencarnação, não há segunda chance ou novo começo após a morte. Por isso, é fundamental viver preparado para um encontro com Deus. Muitos vivem como se esta vida fosse tudo o que existe, focados apenas no presente. Precisamos aprender a viver de forma equilibrada, com sabedoria nessa vida, mas com os olhos na eternidade. Sabedoria aqui, mas os olhos na eternidade. Amós 4. Portanto, assim farei com você, Israel, e por que farei isso com você? Prepare-se, ó Israel. Para quê? Para se encontrares com o Senhor, seu Deus. Está preparado, meu irmão? Está preparada, minha irmã? Hoje aprendemos que para viver o melhor de Deus, precisamos viver cada dia como se fosse o último. Para isso, é essencial, primeiro, esquecer as feridas e perdas do passado. Entrega isso a Jesus. Pastor, se eu entregar tudo a Jesus, eu vou esquecer de tudo? Não, você não vai esquecer provavelmente nada. Por quê? Porque você tem um HD extraordinário. Só que cada vez que você se lembra, você não vai sentir dor. Por quê? Porque você está curada, você está curado. Por que eu sinto tanta dor, pastor, quando eu me lembro? Porque você não está curada. Não está curado, não entregou tudo, tem que entregar. Entrega e confia, entrega, confia, espera. Entrega, confia, espera. Não põe a carroça na frente dos bois. Deus vai ajudar você. E é provável que você se lembre. Eu me lembro de muitas coisas do passado, de quando eu era criança. Eu tive uma sociedade ali no centro da cidade, há muitos anos atrás. Você lembra daquele prédio chamado Marquese? Onde tinha um elevador, aquela escada rolante, tem uma banca de jornais ali. Eu, quando tinha 21 anos de idade, eu tinha uma sociedade ali. Eu era sócio daquela banca de jornais, tinha um negócio. Mas aí eu fui convidado para trabalhar no Rio de Janeiro, e fui trabalhar no Rio de Janeiro, deixei a banca com meu sócio. Quando eu voltei, a banca estava fechada e nós estávamos endividados. Você sabe quem pagou tudo? Eu paguei. Meu nome estava sujo no Serasa, porque ele usava meu cheques, que eu era o primeiro nome, né? Eu paguei um por um dos meus credores. Paguei um por um. Mas eu fiquei com uma raiva do meu sócio, muito grande, porque sabe com aquele negócio no coração, se eu encontrar ele, eu vou matar ele, eu vou bater nele, eu vou pular no pescoço. Até que um dia, o papai falou assim: você não vai fazer nada disso, você vai chegar para ele, vai dizer para ele assim: ó, você não me deve nada, e se você achar que ainda me deve, você dá de oferta para a igreja.
Eu falei, eu vou ter que fazer isso? O senhor está doido? Era uma grana grande, uma grana boa, porque aquilo ali valia muito dinheiro. Mas aí eu fiz. Um dia eu chamei ele, falei com ele, cara, deixa eu te falar uma coisa. Isso aí não pode atrapalhar a gente. Somos amigos desde 16 anos. Isso não pode atrapalhar a gente. E o Senhor falou no meu coração e mandou te dizer isso. Você não me deve mais absolutamente. Ele levou um pulo, um susto, porque ele sabia que a dívida era grande. E aí eu disse para ele, agora, todo o tempo que você tiver algum recurso, você dizima, você oferta na sua igreja, você faz isso. Dê um abraço nele, somos amigos até hoje. Mas vejam, sempre que eu me lembro disso, eu me lembro da vontade que eu tinha de apertar o pescoço dele. Mas eu não sinto dor, não tenho dor sobre isso, entende? Aí está a cura, a bênção da cura, a bênção da cura, a bênção da cura. Essa é a bênção da cura. Você lembrar o problema, lembrar a dor, lembrar o sentimento, lembrar a tristeza, mas não ter dor naquilo que você lembra. Por quê? Porque você está curado em nome de Jesus. Quando Jesus chega, a dor tem que ir embora. O prejuízo tem que ir embora. Então, é importante que nós nos lembremos disso. Viver cada dia como se fosse o último. Mas é essencial valorizar cada momento com a sua família. Valorize cada momento. Já li aquela poesia daquele poeta aqui numa das nossas ceias, né? Falando sobre a importância do momento, cada minuto vivido. E último, estar sempre preparado para o encontro com Deus. Que o Espírito Santo, queridos, nos ajude a viver com essa consciência e nos conduza a uma vida mais plena, sábia e cheia dele. Amém?